onde nós vamos falar de Maria. Tenho certeza que todos nós carregamos um amor imenso à Virgem Maria. Por isso que quando a gente vai falar de Maria, e nós vamos falar dela, vamos pegar o Evangelho, o que a gente pode fazer de melhor quando a gente ama alguém é imitá-la. Então, eu gostaria que vocês abrissem o coração, o ouvido, para que a gente pudesse entender como que eu posso, na minha vida hoje, imitar Maria, minha mãe, a mãe de Deus. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo a partir do 26. Amém? Já acharam? Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra, e por isso o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Depois da obra que Deus Pai fez em Jesus, Maria, a maior obra-prima de Deus. Nossa Senhora é igual uma carta escrita, não com tinta, mas ela é escrita com sangue. Ela é escrita pelo Espírito Santo, não numa pedra, mas num coração de carne. Ela é a carta de Deus viva para nós. A gente olha para Maria e fala: ela é o retrato daquilo que Deus gostaria de fazer na vida de cada um de nós. Ela é a imagem daquela que gostaria de ser. Deus Pai nos deu Maria. Maria nos deu Jesus. E Maria se deu ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de aprender muita coisa com a nossa Mãe Santíssima. Mas a primeira coisa que a gente aprende: o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade de Nazaré, a uma virgem em torno de 15 anos, que o nome dela era Maria, que ela estava prometida em casamento para José. Por que eu estou repetindo essa frase com vocês? Porque é extremamente importante que exista uma vida concreta. Deus, ele precisa, para a ação dele, da sua vida concreta. Vou repetir para vocês.
que a vida espiritual não é um chapéu que sobrevoa a sua história. É encarnado. Deus precisa da sua história, do seu existir para ter um acontecimento. Ele age em você e através de você. Então, por isso que é tão importante que a gente saiba disso. A gente já sabe que Nossa Senhora foi entregue ao templo aos 3 aninhos de idade. Que ela subiu as escadas do templo sem olhar para trás. Ela não deu nem tchau. Nem tchau. E sabia-se que a oferenda seria aceita se a criança conseguisse subir as escadas sem olhar para trás. E ela subiu aos 3 anos e não olhou para trás. Imaginem isso. E ela foi crescendo lá dentro do templo e ela tinha um voto de castidade secreto com Deus, Pai, porque o filho veio através dela. Com Deus, Pai. Ela conhecia toda a história que uma virgem daria à luz a um filho e seria o filho do Altíssimo. Ela sabia. Aí, à medida que ela cresceu, os anciãos falaram: Maria, você vai ter que casar. Ela falou: como é que é? Mas a obediência dela era assim, ela falou, aceitou, mas triste, por causa da obediência, dos votos sagrados que ela tinha feito da castidade. Aí, como é que eles fizeram esse encontro? Eles reuniram, era assim que se fazia, todos os jovens solteiros de Israel. Convocou todo mundo lá no templo, falou com eles: um de vocês vai ser o esposo de Maria. Como é que eles escolhiam o marido? Rezavam, é igualzinho nós fazemos hoje. Rezavam, é igualzinho. Né? Começa a namorar, já leva a escova de dente para casa do moço. Igualzinho, né? Então, rezavam e deu um ramo na mão de cada homem. E iam levar nos Santos dos Santos, que hoje para nós é o Santíssimo. Aquele que Deus concordasse, escolhesse, iria brotar. Aí eles rezaram e foram. Deixou lá, voltou. Nada aconteceu. Falou: tem uma coisa errada. Ou nós rezamos errado, ou está faltando alguém. Senta todo mundo de novo e procura. Está faltando algum jovem? Quem está faltando? José, que é a gracinha de São José. Ele está trabalhando. Buscaram São José. São José falou: José, é porque tem que escolher o marido de Maria. Falou: ele tinha voto de castidade secreto. Quem não estudou a vida de São José, vale a pena estudar. A família de São José morou na casa que foi do pai do rei Davi, de Jessé. E São José, desde pequenininho, e tem um fato dele, que ele rezando aos 8 aninhos de idade, escondido dos irmãos que falavam com ele: você reza muito, você está sempre rezando, rezando. Ele rezava pela vinda do Salvador. Mal sabia ele que é seu pai. Mal sabia. Ele tinha 8 anos de idade. Ele rezava escondidinho para a vinda do Salvador. Então, vocês poderem ver como é que a história da chegada do Salvador já era um desejo de todo Israel. Todo mundo queria saber. Todo mundo desejava. Imagina quem seria escolhida para ser a mãe do Salvador. Aí José também tinha um voto de castidade, mas na obediência que marcou a vida de José, ele foi para o templo junto com os outros. Vão rezar todo mundo de novo. Cada um pega o ramo identificado e vamos até o Santo dos Santos. Olha que coisa extraordinária. Quando eles estão a caminho, o ramo de São José floresce. Por isso que São José carrega aquele ramo. O pessoal acha que ele está enfeitado. Não, gente. Aquilo é a escolha de Deus. No projeto de salvação de Deus, não tem nada que seja acaso. Deus escolheu aquele homem para caminhar com Maria. E então, ele era o escolhido. Fizeram o documento e quer casar. No momento que o anjo vai encontrar Maria, Maria ainda não havia ido para a casa de São José, porque primeiro, no casamento judaico, o homem tinha que construir a casa, igual hoje. Depois é que a mulher ia com a família e aí se entregue lá.
Maria estava esperando a casa ser construída. Quando Maria foi receber o anjo, vocês imaginem como é que Deus faz tudo desproporcional ao que a gente imagina. Na anunciação não tem nenhuma testemunha. Tem Maria e São Gabriel, o arcanjo Gabriel. Não tem anjos cantando em volta da casa dela, não tem trombeta tocando, que a gente gosta é de brilho, não é? Mulher, então, vamos anunciar. Já estava lá no Instagram, vê quem está aqui em casa, olha Gabriel aqui, e eu serei a mãe do Salvador. Vocês podem imaginar que quando aconteceu isso, Maria estava em oração. Vocês imaginem ela sozinha em casa em oração, quando ela olha para o lado, está o Gabriel. Ainda bem que foi para ela, né? Porque comigo encontrou um pó, né? Estava lá, Gabriel, ao lado dela. E quando ele fala, ave, cheia de graça. Ele falou, como é que você está? Boa tarde. Falou, ave, cheia de graça. O Senhor é contigo. E aí, quando ele faz a saudação, ela fica olhando, pensando o que será que vai acontecer. Quando ele faz a proposta para ela, que ela vai ser a mãe do Salvador, Maria conhecia essa história, estava lá em Isaías. Vocês imaginem isso? Ela falou, aquela virgem descrita que vai ser a mãe do Senhor, vai ser eu? É. Tem certeza? Euzinha? Sou eu e você, Maria. Mas eu? É. Qual era a garantia que Maria tinha? Nenhuma. Não tinha nenhuma testemunha. Será que eu tô louca? É coisa da minha cabeça ou é real? Real. Não tinha nada. Então presta atenção na primeira coisa que a gente precisa aprender com Maria. Maria era uma pessoa aberta a Deus, aberta. Ela tinha uma hospitalidade. Então ela estava aberta para receber as surpresas de Deus. Deixa Deus te surpreender na vida. Para de querer fazer um programa para Deus cumprir. Tem hora que a gente acha que Deus é o gênio da lâmpada. Eu esfrego e falo, faz isso. Presta atenção. Deixa Deus te surpreender. Esteja aberta. Acolhe aquilo que a vida traz. Seja de bom, seja de ruim, acolhe. Acolhe aquilo que Deus quer te falar pelos acontecimentos. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprende com a Nossa Senhora. A escuta. Mas para ter escuta, tem que ter o quê? A coisa mais fácil para as mulheres, qual é? Silêncio. Luta na nossa vida. Luta. Aprender a silenciar. Isso é uma graça que a gente precisa pedir a Deus. No mundo barulhento, e nós somos muito barulhentos. Nós, mulheres, fazemos barulho demais. E aprender a silenciar não é só fechar os olhos, o ouvido e a boca. Mas eu tenho que fechar para os meus pensamentos e para os meus sentimentos. Eu fecho aqui, mas a minha cabeça está lá matutando e meu coração também. Então precisamos pedir a Deus a graça. Senão já não escuta Deus falar. Vai falar, mas Deus não fala comigo. Mas você já calou a boca que hora? Que hora que você desligou o celular daqui para conectar nele? Que hora? É preciso silêncio. Nós temos que aprender isso com ela. Nos ajuda a silenciar. Ajuda. Me ajuda a ficar quietinha para poder ouvir. Fala, Senhor, que o teu servo, que a tua serva te escuta. Quantas decisões a gente, como mulher, como mãe, como profissional, como esposa, temos que tomar. Precisamos de sabedoria. Sem silêncio não tem jeito. Precisamos de aquietar nosso coração. Ainda mais a mãe, ainda mais mulher. Não tem direito nem de chorar. Você chora enquanto você toma banho, que já mistura com chuveiro, tá tudo certo.
Mãe não tem direito nem de falar que tá com dor de cabeça. Que o menino fica te olhando, já sarou? Fala, depois que engoliu o comprimido, vai sarar. Né? Mãe perdeu todos os direitos depois que virou mãe. Então, nós temos que arrumar um horário do dia onde eu estou fique em silêncio diante do meu Deus. Então, nós temos que aprender a silenciar. Então, nós temos que pedir a Jesus a graça, pedir a Nossa Senhora que nos dê a graça da oração. Filó, mas a minha vida é muito corrida, tem que mandar os meninos para a escola, tem que fazer o café da manhã. Acorda antes. Mas eu tenho que rezar com o Frei às 4, acorda às 3h30. Daqui a pouco não dorme, né? Para poder, antes dos meninos acordarem, a mãe já tem que estar de pé, já tem que ter rezado. Senão você mata marido, menino, tudo para arrumar, você mata. E para começar o dia na graça de Deus, tem que ter oração. E a mãe desorientada desorienta a casa. A mãe tranquila acalma a casa. Ok? Então, escuta. Nossa Senhora escuta aquele projeto e fala: você vai ser mãe do Filho de Deus. Ô Maria, mas é tranquilo, a vida continua. Você vai conceber, você vai gerar, você vai ser mãe daquele que vai ser o dono de tudo, hein? Aí acontece uma coisa com Nossa Senhora, que é a mesma coisa que a gente precisa pensar. Quando Deus traz para nós uma proposta, e a gente para e pensa no nosso nada, na nossa miséria, e na dimensão daquilo que Deus está pedindo. Maria era uma menina, uma adolescente, e quando ela escuta, fala com hoje assim, aqui, mas como é que vai acontecer isso? Eu não conheço o homem. Então Maria mostrou uma honestidade acima de tudo. Ela mostrou a sua verdade. Olha o que eu sou, nada. Olha o que eu dou conta, de nada. Eu não dou conta de nada. Essa é a minha verdade. Você tem certeza que é comigo mesmo? Sou eu? Não é nenhuma filha de nenhum rei, de alguém poderoso? Não, sou eu casado que vou casar com José? Pobre. Pobre. Eu pobre, José pobre. Nós vamos criar o filho do Altíssimo? Não tem cartão de crédito nem de débito. Não tem exército para me ajudar. Eu vou ser mãe daquele menino que eu não posso falar nem um não para ele. Como é que é o negócio? Ele é dono do universo. Como é que eu vou educar esse menino? Como é que eu vou falar não para esse menino? Olha o desafio na mão. Então, eu vou te contar para o senhor. A minha história é essa. Isso nós temos que aprender com Maria. E eu entender que, tá vendo como é que a vida se constrói num diálogo? Maria conversou com o anjo. A oração é um encontro, gente, é um diálogo. Eu falo, Deus escuta. Deus fala, eu escuto. Nós perdemos a segunda parte, porque Deus fala, a gente está falando também, não escuta. Nós estamos perdendo a segunda parte. Né? E só um parêntese. Não rezem deitados, cobertos e no escuro. Não rezem. Por que a gente reza assim? Que a gente não crê que quando eu chamo o Senhor, Ele está vivo dentro do meu quarto. Eu não creio. Então, por isso eu não ajoelho. Eu rezo deitado, falo que eu não estou cansada. Eu falo, eu entendo. Quem sabe amanhã você me escuta, né? Compreendem? Não percam tempo. É de joelho. Deus é real. Se Ele está vivo, entende que eu também tenho que estar viva e não meio morta. Porque quem acaba de fazer o sinal da cruz é o anjo da guarda. Porque nós já desmaiamos lá antes do amém. Né? Então, se a gente não tiver essa disciplina, a gente não caminha. Então, Nossa Senhora compreende que a vida dela está a serviço de um propósito muito maior do que ela ousou pensar. Vou repetir uma coisa que eu tenho falado com vocês. A vida de cada uma dessas mulheres que está aqui tem um propósito diante de Deus. Nenhuma vida é criada sem um propósito. Deus sonhou com você, guarda isso. Essa tem que ser a verdade que vai te sustentar. Eu fui sonhada, amada, querida, desejada por Ele antes da criação do mundo. Ele fez o mundo para que eu pudesse olhar e falar como é que meu pai me ama. Quando eu vejo mexerica, eu falo, quando ele fez a mexerica, ele falou, a Filó vai adorar a mexerica, gente. Por isso que ele fez a mexerica. Então, você tem que ter essa consciência de ser amada.
desejada, sonhada. Então a sua vida tem um propósito, não tem nenhuma coisa que seja insignificante. Para de achar que você é nada, mesmo que alguém tenha tentado fazer com você se sinta assim. Diante dos olhos de Deus, todas as vidas têm um propósito e têm um valor que somente Deus vai revelar isso para nós. Somente Ele. Mas guardem isso, a nossa vida está a serviço de um projeto maior. Maria não tinha dimensão que o projeto da vida dela seria ser a mãe do Salvador e depois ser a nossa mãe. Ela não tinha dimensão disso. Ela só tinha 15 anos. Mas é tão interessante que vocês imaginem quando aquilo... Ela compreende que ela vai ser a mãe do Salvador. E ela fala, mas como é que vai acontecer? Ele fala, o Espírito Santo virá sobre ti. A força do Altíssimo te cobrirá. Vocês imaginem o que é isso? Se nós não podemos nem falar que Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo de Deus em nós, você imagina o que é dentro de você formar Jesus. Então, os grandes padres da igreja dizem que Maria foi o tear, ela foi a oficina aonde o Espírito Santo formou Jesus dentro dela. Pode imaginar que coisa extraordinária deve ter acontecido dentro dela. Ela formar dentro dela o próprio Criador. Isso é uma coisa surreal. A dimensão disso é tamanha. Maria estava com tanto júbilo dentro dela, que Santa Teresa de Ávila fala que qualquer alma, por mais perfeita que seja, o ser humano, ele precisa de um escoador. Você imagina, o anjo chega na sua casa, você não tem nenhuma testemunha, te avisa que o sonho maior de todo o povo judeu, quem seria a menina, a virgem, que seria a mãe do Salvador? Ela seria virgem, ela seria a mãe dele, preservando a virgindade dela. Como é que Deus é cuidadoso? Preservou a virgindade dela. E aí, ela precisava de contar isso para alguém. Mas a Maria foi uma menina, depois uma mulher, completamente conduzida pelo Espírito Santo. Quando o anjo Gabriel fala com ela, Isabel, tua parenta vai ter um bebê? Ele não falou isso com Maria para poder falar, Maria, tá vendo? Deus pode fazer qualquer coisa. Não. O Espírito Santo ele deu uma dica para ela, que a história dessas duas tinha que ter alguma relação. Quem poderia entender que uma virgem, uma menina, ia ser mãe? E do filho do Altíssimo? Maria foi correndo para Isabel. Isabel poderia ser o escoadouro de Maria. Poderia entender o que estava acontecendo. E é tão lindo que quando Maria entra, Isabel é tomada pelo Espírito Santo de Deus. Quantas vezes Maria já deve ter ido visitar Isabel, elas eram parentes. Quando Maria falou boa tarde ou bom dia, Isabel ficou repleta do Espírito Santo e fala, de onde me vem a graça? De onde me vem? A graça que a mãe do meu Senhor, do meu Salvador, venha me visitar. Como é que Isabel sabia disso, a não ser pela revelação do Espírito Santo? Então vocês imaginam que onde Maria passava, o Espírito Santo ia antes, fazendo a confusão. Revelou para Maria, revelou para Isabel quem era. E quando o anjo fala para Zacarias que Isabel ia ter um filho, ele fala que o menino ia receber o Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. E quando Maria entra na casa de Isabel, que Isabel recebe o Espírito Santo, João exulta em Deus, ali, no útero daquela mãe. Vocês imaginam, ele foi batizado no Espírito Santo ali dentro. Ele seria o precursor de Jesus. Vocês imaginem, quando Maria viveu todas essas coisas e o Espírito Santo foi conduzindo Maria. Imagina quando Maria foi levar Jesus no templo e Simeão recebe a revelação do Espírito Santo e fala, este menino será a glória de Israel. Por onde Maria passou, ela revelou
o Espírito Santo. O Espírito Santo foi fazendo o trabalho. Ele conduziu a vida dela. Ela é esposa fidelíssima do Espírito Santo. E todas as vezes que a gente vai clamar o Espírito Santo, a gente clama através do coração imaculado dela. Ela vai nos ajudando nesse caminho. Maria falou tão pouco na vida, né? Na Bíblia, você sabe quantas palavras tem sobre Maria que ela falou? Você sabe? 7 palavras. E Maria, desenhada por Lucas, Lucas e João mostram as 7 palavras de Maria. E Lucas desenha Nossa Senhora como o modelo perfeito do discípulo, do verdadeiro discípulo de Jesus. Então, a primeira palavra de Maria, nós acabamos de falar. Como é que vai acontecer isso? Quando o anjo explica para ela, ela fala, eis a serva do Senhor, é a segunda palavra, que aquele que se reze, quanto mais você colocar em oração, mais você estará disponível para Deus. Você terá uma disponibilidade. Você vai falar como ela, faça em mim, Senhor. Na minha vida tão simples, na minha vida tão insignificante, na minha vida que ninguém sabe que existe, que é ignorada, faça na minha vida a vossa. Essa é a primeira parte do Magnífica. Presta atenção. Para que você possa cantar as maravilhas de Deus na sua vida, é preciso que você tenha uma relação pessoal com Ele, assim como ela teve. É preciso construir uma relação entre um eu e um tu. Você não pode viver da relação que eu vivo com Jesus. Mas você tem que escrever a sua história com Ele. Você tem que falar, até aqui Ele me carregou. Daqui para frente Ele me transformou. Daqui Ele fez o que Ele quis na minha história. Quando é que você vai ser capaz de cantar as maravilhas que Deus fez na sua vida? Somente quando você permitir uma relação estreita com Deus, nosso Senhor. Assim como ela nos ensinou. Maria canta isso e depois ela fala, a minha fé é a fé de Deus, de todos os antepassados. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ela canta as maravilhas de tudo e que tem uma história, tem uma raiz a fé de Maria. Não é uma coisa do nada, mas é uma coisa que tem uma continuidade. Então, quando Nossa Senhora, ela canta, por que São João da Cruz fala, por que Maria canta? Porque somente os apaixonados cantam? Maria estava apaixonada, imagina o júbilo que estava dentro dela, você imagina o Espírito Santo sobre ela. Imaginem, não dá para poder, nem a gente conseguir compreender o que aconteceu com ela. Então, quando Maria canta, né? Ela fala isso, ela canta o Magnífica, é para que a gente também possa aprender. Depois Maria apresenta Jesus no templo, e aí tem um período que ninguém fica sabendo de nada, ok? Da infância, depois do Egito, depois que eles voltam, há um silêncio, né? Há um silêncio. Por que eu quero falar isso para vocês? Porque existe a grandeza das coisas ocultas, das coisas pequenas, daquilo que a gente faz diariamente, tem uma grandeza. Tem uma grandeza no seu trabalho, com seu marido, com seus filhos dentro da sua casa, com aquilo que você faz. Existe uma grandeza. Maria era uma família, ela, São José e Jesus, era uma família simples de Nazaré. São José e Jesus trabalhando, ela lavando, passando, cozinhando, buscando água. Quem das vizinhas sabia que ela era a mãe de Salvador? Ninguém. A missão de José foi esconder Jesus. A missão dos discípulos foi mostrar Jesus. São José escondeu. Ninguém soube que Maria era a mãe de Salvador. Ninguém sabia naquele tempo que naquele lugar habitava o Filho do Altíssimo. Pode imaginar? A grandeza da vida, das coisas pequenas. Porque a gente às vezes acha que naquilo que é pequeno não tem valor, que a gente tem que fazer uma coisa grandiosa para Deus. Não. Quando você está ali construindo, investindo no seu filho, na sua filha, que a grande missão de um pai e uma mãe, não sei se existe um desafio maior, construir um homem e uma mulher para a vida, para o mundo.
construir alguém que seja inteiro, íntegro, temente a Deus para servir a Deus nosso Senhor. A gente acha que aquilo é nada. Lavar, passar, ter uma casa arrumada, fazer um bolo, fazer uma comida. O que faz as coisas pequenas serem grandes? O que faz? Como é que eu sei que aquilo que é pequeno tem um valor? Por causa de quê? Por causa de quê? É por causa do amor. Que comida de mãe ninguém imita, gente? A coitada da nora fica lá do lado da sogra aprendendo a fazer aquilo que o marido gosta. Você faz tudo que a sogra mandou, ele fala, bem, mas da minha mãe ainda não é assim, gente. O que tem diferente? Amor. Bento XVI fala, tudo que você fizer sem amor é tempo perdido. E tudo que você fizer com amor tem um alcance que você não tem dimensão? Então, para que as coisas pequenas que eu fizer, elas se tornem grandes aos olhos de quem? De Deus, gente. Vocês não têm que fazer nada para ninguém ver. Quem tem que ver? Assim como Maria viveu uma vida oculta, silenciosa. As coisas aconteciam e ela fazia o quê? Guardava no coração dela. Ela meditava as coisas. Ela acontecia, ela meditava. Na vida oculta. Nós temos que aprender com ela. Quando a gente ama, a gente imita. Senhora, quando a vida fica assim nessa normose, tudo igual, todo dia eu levanto para trabalhar, cuido dos meninos, me ajuda a fazer com amor cada coisa e pensar, como é que eu posso amar e servir a Deus agora? Eu vou fazer isso para servir a Deus. E está escrito em Levítico que para Deus a gente não faz nada mais ou menos. Porque a gente só pode dar para Deus um trabalho que seja perfeito. Para Deus eu só entrego o melhor que eu posso. Então, tudo que vocês estiverem fazendo, quantas pessoas já se santificaram pelo trabalho simples? Quantas lavadeiras existem no céu? Porque lavaram com amor. Então, não importa o título que você teve aqui, importa a grandeza do seu coração. Importa que esse momento que eu vou varrer a casa, eu falo, Jesus, vou varrer essa casa para que você possa habitar num lugar lindo e limpo. Eu vou fazer esse bolo para que você possa experimentar. Eu vou fazer um café para que você possa tomar comigo. Tudo que você fizer, faça por amor àquele que te dá a graça de poder fazer isso. É assim que a gente vai santificando a nossa história. É assim. Então, vocês imaginem, Maria, ela tem a grandeza dessa vida oculta. Ela faz tudo caladinho, caladinho. Quando passa os 12 anos que Nossa Senhora vai ao templo, porque eles, como judeus, iam a Jerusalém. Menino Jesus já tinha 12 anos, ele se perde. Se perde porque um acha que está com um, outro está com outro, aquela história que você já conhece. E quando ela chega no templo, Maria faz uma coisa mais uma que a gente precisa aprender. Quando ela chega lá, que ela acha Jesus, ela não falou com ele, menino, por que você fez isso com a sua mãe? Você quer matar a sua mãe? É assim que a gente fala. Imagina, ela era a importância dela. Mas Maria foi a pessoa tão humilde, tão humilde, tão humilde. Jesus não permitiu que nenhuma glória do mundo arranhasse ela, que ela morreu sem ter noção da dignidade dela. Maria não teve noção na terra do papel dela, não teve essa dimensão da dignidade que ela carregava. Jesus não permitiu. Foi a mais humilde das criaturas. Então, vocês imaginem, ela falou, teu pai e eu estávamos aflitos. Ela foi capaz de olhar para o outro, ver a dor do outro. E às vezes a gente só vê a nossa dor e acha que a nossa dor é a maior dor do mundo. Você chega no cafezinho do trabalho, só fala, eu fiz, eu preciso, eu tô sofrendo, eu. E o outro lá do seu lado, destruído, você não viu.
porque eu não fui capaz de olhar no olho do outro e ver a dor do outro. Então, Maria me ensina que eu tenho que olhar para o outro que está do meu lado. E eu não estou sendo capaz de ver. Às vezes é meu marido que está sofrendo, é meu filho que está sofrendo, é funcionário que está dentro de casa, é um irmão que está sofrendo, e eu não vejo, porque eu vivo tão voltada para mim, eu vivo tão em si mesmada, que eu só vejo a mim mesmo. Lembra do Mar Morto? Não passa nada para ninguém, morre, não gera vida. Eu tenho que ser como o rio que onde passa gera vida. Então essa é outra frase dela. E a outra coisa que ela ensina nessa frase, seu pai e eu, casal anda junto, não tem um mais importante do que o outro. Isso, vocês dois juntos, vocês dão a estrutura emocional para o filho de vocês. A saúde emocional de uma criança, ela se constrói pelo amor entre o pai e a mãe. Não é para a criança, é entre vocês dois. A casa estável é o chão estável que o menino pisa. Compreendem? Quando a casa está em equilíbrio, o menino também está em equilíbrio. Então, teu pai e eu estávamos aflitos. Juntos, casal, família, juntos. Não tem um mais importante que o outro. O marido tem o seu papel na vida do filho, a mãe tem um outro papel. Os dois se completam na construção do ser. Os dois se completam. Mas é para estar junto. Então, de vez em quando, o casal tem que sair só os dois. Para renovar o primeiro amor. Para renovar. Por que eu apaixonei mesmo por ele? Por que eu me apaixonei mesmo por ela? De vez em quando tem que sair só os dois. Isso não é egoísmo, é cuidar um do outro. Se vocês não cuidarem um do outro, o casamento não sustenta, a família acaba, ok? É ameaça demais para destruir a família, não é assim? É ameaça demais. Então nós temos que cuidar da família. Cuidar do amor um com o outro. Cuidem do seu marido. E que os maridos cuidem de vocês. Ontem eu falei com eles para cuidar de vocês. Para cuidar, de verdade, das mulheres. E vocês cuidem dos maridos de vocês. Não permita. Não permita que isso seja destruído. Não permita. Bem, depois, Nossa Senhora fala uma frase com Jesus, você imagina, ele era o filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Ele estava em Jerusalém. E ela fala com ele, vamos descer para Nazaré. Aqui você está ensinando, mas lá você vai ter que viver submetido ao seu pai, José. Como é que Jesus teve que aprender tanta coisa na vida? Vai descer, vai aprender um ofício, vai trabalhar com seu pai, ele vai morrer na adolescência, ele não sabia ainda, né? Assim, Nossa Senhora não contou isso que ela não sabia. Ele que vai continuar, Jesus e que ia continuar sustentando a família. Ele. Tinha cartão de crédito, não. Deu José, Jesus santificar o trabalho. Santificar o trabalho. Então, quando ela volta para casa com ele, dos 12 aos 30, silêncio absoluto. Vida de oração, de trabalho. Oração e trabalho. Eu falo que isso deve ter inspirado São Bento, né? Reza e trabalha e reza. É assim, é simples a vida. Andar com Deus é chão batido. Tem glória, não. Não tem like no Instagram, não, entendeu? É chão batido. Não tem nada que as pessoas admirem. É trabalhar e rezar. Viver na simplicidade e no amor. Aos 30 anos, eles vão para uma festa de casamento. Já é a quinta palavra de Nossa Senhora. Ela olha aquela situação e fala que Jesus, deixa eu contar uma coisa para vocês. Pô, tem vinho, não. Tem vinho, não. Na verdade, se hoje ela olhasse para a nossa vida aqui, ia falar assim, esse povo está vivendo água de chuchu rala. Esse povo perdeu a alegria de ter um Deus vivo que caminha com eles. Esqueceram que quer poder dar a mão para alguém e sair pulando por aí falando, eu tenho Jesus. Vi? Como é que é? Ah, chega que estivesse dormindo. Jesus vivo. Que eu falo, bom dia. Que eu falo, prestou atenção no que aconteceu aqui agora? Eu falo, tô atento. Fala, achei que estava desligado. É vivo, alguém que caminha com você.
vivo. Alguém que se interessa pela minha história. Alguém que se interessa pela minha dor. Alguém que se interessa pelo meu sonho. Alguém que fala, mas esse sonho seu tá tão pequenininho, fechado nesse ateliê. Eu quero te dar um sonho tão maior. Maria achou que ia casar com José. Virou a mulher mais poderosa do universo. Tinha ideia disso? Nunca. Foi capa da revista. Nunca soube disso. Nunca imaginou que ia ser capa de uma revista. A mulher mais poderosa do universo. Maria. Era uma menina simples, pobre, de Nazaré. Quanto que ela imaginou que ia virar a mulher mais importante do universo. Então, quando ela fala isso, ela fala, Jesus, eles não têm vinho mais não. Dá alegria para esse povo. Refaça a fé dessas meninas aqui. Ajuda elas a ter coragem. Dê força a elas ao testemunho de que eu estou vivo. Nossa Senhora não busca nada para ela, porque ela não precisa. Ela sempre nos mostra o filho dela. Sempre, sempre. Maria nos revela Jesus. E aí Nossa Senhora fala uma palavra tão fácil. E nessa hora, essa sexta palavra de Nossa Senhora para nós, ela é impressionante, porque é a única hora que ela se dirige às outras pessoas. Ela se dirige a quem lá, que estava lá naquela hora lá? Era aos servos, não era? O que nós somos? Servos. Essa palavra é dirigida para nós. Lembra qual que é? A das bodas de Caná? Fazei tudo que ele vos... Coisa tão simples, né? Simples. Fazei tudo que ele vos disser. Em João 15 ele fala comigo, sem mim, nada. Fazei tudo. Compreenderam? Tudo é tudo, mas para mim fazer tudo implica numa confiança, numa entrega. Vocês imaginem, a gente quer confiar na seguinte condição. Jesus, eu confio, mas eu estou segurando, tá? A rédea é minha. Se o Senhor não fizer do jeito que eu quero, eu tiro da sua mão. Eu entrego, mas eu quero segurar. Prestem atenção. Não tem caminhar com Deus, não tem apólice de seguro. A fé é um risco. Existe o salto da confiança. Maria fez o salto da confiança. Para que a gente possa caminhar com o Senhor, nós temos que dar o salto da confiança. Porque eu creio. E creio, eu não estou vendo a realidade, eu apenas creio. Mas você tem certeza que vai acontecer isso? Sim, eu creio que ele tem poder para fazer isso. Eu creio. Eu creio que quando eu falo, ele me escuta. Eu creio que ele vê. Eu creio que ele pode agir. Que ele pode mudar uma história. Eu creio. Eu creio que quando eu vou ao sacrário, ao Santíssimo, que tem um Deus vivo me ouvindo. Eu creio que ele está ali vivo. Nossa Senhora diz que somente no paraíso nós vamos entender qual foi essa dimensão de amor de Jesus ter permanecido conosco em cada Eucaristia. Ela fala, vá muitas vezes ao sacrário. Ela fala, vá muitas vezes. Vá lá falar com ele, Jesus, eu te amo. Sabia que você é meu único amigo? Sabia que você é a única pessoa que eu posso depositar minha confiança? Sabia que eu posso me entregar a você? Ela fala, vai lá. Ele recebe tanta ingratidão, tanto abandono. Vai lá, ele está sozinho. Quer mudar sua vida? Vai lá. A nossa vida vai transformar o dia que ela deixar de ser teoria e virar uma vida de joelho. Porque o seu joelho vai te levar onde o pé jamais ousou ir na vida. Aprenda a dobrar seu joelho e a sua vida acontece. Não tenha medo de dar o salto da fé, o salto da confiança. Mas para me poder dar esse salto da confiança, confiança é sinônimo de fé. E a fé é um caminho, gente. Fé não é um pódio que eu paro aqui e falo, tenho fé. Oh, ilusão. É igual a confiança. Tem momentos que a vida é plana, é fácil. Tem momentos que você acha que você vai cair de cabeça. Assim, você fala, não tem onde eu parar. Não tem um corrimão para me segurar. Só em Deus, nosso Senhor. E tem momentos que a subida é difícil. É dolorosa. É difícil subir. Mas
A gente só vai confiar naquilo que eu conheço. Como é que eu vou conhecer alguém que eu vejo de vez em quando? Como é que eu vou conhecer alguém que eu vejo uma vez por semana? Não vou conhecer. Lembra da história do Pequeno Príncipe? Se você vier todos os dias às 4, às 3, eu começo a ser feliz. Marque um dia, marque a hora na agenda de vocês. Coloque arame farpado e fala: esse horário pertence a Deus. Ponto final. E ninguém poderá te tirar daquele horário. Para que você conheça, e à medida que você conhecer o Senhor, você o ame cada dia mais, e você se entregue e se abandone. E a última palavra de Maria não foi uma palavra. Foi o silêncio dela diante da cruz. Diante da dor. Aquela mulher permaneceu de pé, na elegância, que, como diz Zacarias, ela vestia as vestes de Deus, as vestes da salvação. Ela permaneceu de pé, naquela confiança incondicional que nós temos que lutar para conseguir. Essa fé de Maria é uma fé inimitável, mas nós temos que pedir a ela essa graça. Maria, naquele momento, ela recebe mais uma vez, quando Jesus, ali na morte, como diz João, ele entrega o Espírito dele, Espírito Santo, mais uma vez. E Maria, depois daquele momento, ela permanece em oração. Quando ela permanece em oração, é que tem o acontecer do Espírito Santo de Deus. Pentecostes, nasce a igreja. Mas Maria estava com os discípulos em oração. A oração é o grande segredo da nossa história. Nós precisamos de aprender a viver em oração. Filó, mas eu não posso rezar o dia inteiro que eu trabalho. Não, eu posso transformar o meu trabalho em oração. Compreendem? Se eu fizer tudo para Ele, com amor a Ele, para servir ao meu irmão, eu posso transformar a minha vida em oração. O meu trabalho pode ser um trabalho de oração. Então, quando eu vejo Maria, grandeza dessa mulher que se entregou, que confiou, bendita és tu, Maria, porque acreditastes. Então, se eu pensar em Nossa Senhora como a mãe de Deus, como aquela imaculada, assunta aos céus, eu falo, não, mas ela é longe demais de mim, eu não posso ficar perto dela. Mas eu também, se eu olhar para Nossa Senhora e reduzir e falar, ela é uma santinha que me dá as graças em baixo preço, eu reduzo Maria. Mas eu posso olhar para ela e falar, ela foi a primeira discípula, ela conhece o caminho, ela é bendita porque acreditou, e ela é minha mãe, apesar de eu não ser um filho digno disso. Mas ela é minha mãe. Então, ela me falou que eu posso caminhar com ela, ela vai me ajudar. E eu falo com ela todos os dias. Sabe aqueles meninos que levantam com os cabelos para cima, tudo embaraçado? Você não sabe por onde começa? Sou assim mesmo. Eu falo com ela, tá vendo essa menina com os cabelos embaraçados? Me ajuda, minha mãe, a alinhar os meus cabelos, para que um dia a senhora possa me apresentar ao rei. Maria tem uma escola. É na escola dela que a gente precisa entrar, para que ela nos ensine a rezar, para que ela possa interceder por nós junto ao Espírito Santo de Deus. E quando eu penso nisso, Maria tem uma escola e essa escola dela chama consagração total ao seu coração imaculado. Quem já fez essa consagração aqui? Precisamos fazer essa consagração. Pelo método São Luís Maria de Montfort, Nossa Senhora está construindo um exército para que ao chamado da mãe todos se levantem. E essa oração a gente se consagra a Deus pelas mãos dela. Ela vai nos formar. Ela vai trabalhar em nós. Ela vai nos ajudar a ser moldados para melhor amar a Deus. Para que na nossa vida também Deus possa operar maravilhas na nossa vida. Aprender com ela a obediência, a doçura. Aprender com ela a escuta,
Aprender com ela a esperar as surpresas de Deus. Aprender com ela a se colocar à disposição do Senhor. Aprender com a mãe, a imitar a mãe. Quantos de vocês fazem a devoção dos primeiros sábados que ela pediu em Fátima? Oh, que vontade de chorar. Muito pouca gente. Nossa Senhora pediu isso tem um século. Ontem foi esse dia, porque ontem foi o primeiro sábado do mês. Ontem foi o primeiro sábado. Nossa Senhora pediu que a gente fizesse a confissão para reparar todos os ultrajes, aquela ferida do coração dela, quanto a virgindade dela, fato dela ser a mãe do Senhor, quantas imagens, quantas pessoas tiram as crianças da devoção a Maria. Que a gente rezasse o terço, meditasse as dores dela e lesse um trecho de um livro que eu trouxe para mostrar para vocês, que chama Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria. Conhecem? É lindo. São trechos que ela conversa com o sacerdote. Os sacerdotes são os filhos dela, prediletos. Então prestem atenção. Essas coisas que Nossa Senhora pediu tem um século. Um século. Quando o filho te desobedece, você fala, menino, você está desobedecendo a sua mãe. Tem um século. Ela pediu, rezem o terço todos os dias e eu lanço o manto na casa de vocês. E quantos problemas eu vou proteger as famílias? Por que a gente vive tanto problema? Porque nós obedecemos a mãe. O casal não reza mais junto, a família não reza. A nossa casa é um barulho, porque chega a televisão, é som, tanta confusão. A internet é tanta confusão. A gente não se ajoelha junto, não desliga a televisão, não desliga as coisas e fala, vamos rezar, estamos juntos. Agradecer a Deus, contar para Jesus os problemas, as alegrias do dia, junto na casa de Nazaré. Havia uma família reunida diante de Deus. Eles estavam em oração, partilhavam as coisas. Nós não vamos conseguir imitar a casa de Nazaré, mas nós podemos imitar Betânia e ter uma casa de ser amigo de Jesus. Podemos ser a casa que é amigo dele. Porque sempre na nossa casa tem uma Maria que foi embora e tem um Lázaro que precisa ser ressuscitado. Precisamos convidar Jesus para entrar. Precisamos abrir a porta da nossa casa e convidar Nossa Senhora para entrar. Que aonde ela entra, sai o pecado. Se ela entrar e permanecer e falar, seja senhora desse lar, garanto para vocês que as necessidades materiais e espirituais de uma família serão resolvidas por causa dela. E os seus filhos, ela vai conduzir pela mão e vai fazer com que eles possam cumprir a vontade do Senhor. Tudo tão simples, tudo de graça. E nós não fazemos. É tão simples. Tão simples. E como nós colocamos obstáculos a obedecer a nossa mãe. A mulher mais difícil que eu acho de falar. Porque ela é simplesmente uma obra-prima de Deus. Ela é a pura doçura de Deus. A pura obediência, a pura docilidade. Aquilo o Espírito Santo fez dela o que ele quis. Escreveu a carta de amor de Deus. Nós temos que pedir a Maria que quando Elias foi levantado pela carruagem de fogo, Eliseu falou, me dá uma parte do seu espírito. Nós temos que falar com a Nossa Senhora, me dá 2 vezes o seu espírito. Me ajuda, que aqui a situação é pior, minha filha. Me ajuda. Me ajuda na fé, Maria, me ajuda. Me ajuda na sua doçura, me ajuda na sua obediência. Me ajuda a ter um coração de carne. Permita que o Espírito Santo escreva também em mim aquilo que o Senhor deseja no meu coração, como Ele fez no seu. Me ajuda a transformar a minha vida. Tira a minha vida dessa água de chuchu rala. Me ajuda, Senhora, a ter uma vida que eu viva com alegria, que eu dê testemunho de um Deus que é vivo. Me ajuda com a minha vida, aonde eu passar. Eu também leve a alegria de carregar um Deus que é vivo. Assim como um dia a senhora carregou Jesus e levou com alegria, aonde a senhora passou, o Espírito Santo gerou vida. Que nós também, porque comungamos, ou somos também o sacrário dele, vamos levando.
Eu nunca vou poder imitar a maternidade física de Maria, porque isso é uma coisa única no mundo. Mas nós podemos ser mãe de Jesus novamente. Nós podemos gerar Jesus em nós pela nossa fé. Cada vez que eu levo Jesus para alguém, eu estou gerando Jesus para o outro. Leve Jesus pelo mundo. Anuncie. Vá ao sacrário, Nossa Senhora fala. Vá visitá-lo várias vezes. Construa a sua vida diante dele. Vá lá, ela fala. Vá lá visitá-lo. Ele está sozinho. Vá lá. A imitação dela. Receba Jesus. Construa a sua vida diante dele. Pergunte e peça opinião a ele de tudo. Assim como ela. Vive em comunhão. E peça a ela. Assim como quando a gente queria alguma coisa, a gente falava: mãe, pede o pai para mim, não é assim que a gente fazia? Ou mãe, pede que é negócio pro pai para mim. Hoje a gente chega perto dela e fala: mãe, pede a ele para mim. Pede a ele que me dê uma fé como a sua. Pede a ele que me dê uma fidelidade como a sua. Pede a ele que me mantenha de pé na hora que a dor chegar. Na hora que eu for enterrar um filho, um pai, uma mãe. Na hora que eu enterrar o esposo, na hora que eu enterrar aquele que eu amo. Na hora que eu tiver que abrir mão de algo por causa dele. Me ajuda a permanecer de pé, na sua firmeza, na certeza, como a senhora teve ali naquele momento de dor, que a vida não poderia encerrar ali. O anjo Gabriel tinha falado para a senhora que o reino dele não teria fim. Como é que ele podia estar morto nos seus braços? Tinha algo a mais para acontecer. Então, que Nossa Senhora nos dê a graça de que a dor não seja aquela que vai definir a nossa vida. Não é a dor que te define. Não fomos feitos para a dor. Fomos feitos para o amor. Tem algo a mais para acontecer na nossa história. Ela não vai acabar desse jeito que a gente está pensando que vai acabar. Que Nossa Senhora nos dê coragem de testemunhar isso e dizer: tem algo a mais para acontecer. Mesmo que eu esteja no fundo do poço, mesmo que eu esteja sem nenhuma possibilidade, que eu seja capaz, se eu não puder ser capaz de rezar, se eu não puder ser capaz de juntar as minhas mãos, que eu seja capaz de levantar os olhos e pedir e olhar para aquele que me ama, que esse amor que é incondicional, que me fez filha, com uma missão, que ele olhe para nós e tenha misericórdia e nos tire de onde a gente estiver, nos ponha de pé e fala: tu és minha filha, de pé. E de pé eu te criei, para que você viva com a realeza daquilo que eu sou. Você é minha filha. E se eu sou o Altíssimo, nós somos os filhos, as filhas amadas do Altíssimo. Que Nossa Senhora nos ajude. Ela que é tão perfeita. Ela que olha para a nossa miséria e se compadeça de nós. Que olha as nossas vestes tão desfiguradas pelo pecado. Que ela interceda diante dele para que ele possa nos transfigurar. Que a beleza dela, que é por falta de não ter pecado. Por que Maria é bela? Que ela não tem pecado. Que ela possa nos ajudar a caminhar. E que a gente todos os dias de manhã possa dizer a ela: Virgem fiel, Ave Maria, Virgem fiel, não me deixe pecar. Que a gente vai repetindo isso 50 vezes da manhã, pelo menos. E à noite a gente peça perdão e fala: Ave Maria, Mãe de Misericórdia, me ajude. Que Nossa Senhora seja aquela que nos conduza. Nos conduza. E que quando a gente fala...